Meus queridos irmãos, graças e paz a todos. Que Deus venha nos abençoar nesse dia de hoje, com as bênçãos dos altos céus. Que Deus possa conceder um dia de paz aos nossos corações, um dia próspero na presença do nosso maravilhoso Deus. Que Deus venha nos guardar, Deus venha nos fazer pessoas felizes, pessoas de palavras de vidas, pessoas que profetizam vitória. Queridos irmãos, que Deus abençoe sua casa, tua família, que Deus abençoe o seu tudo, que Deus possa fazer resplandecer a face dele sobre a terra, que Deus cuida de nós nesse dia tão maravilhoso que é o dia do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no coração da nação. Que Deus abençoe ricamente todos os aniversariantes da semana e do mês, que eles possam ser alcançados por Deus. Deus seja louvado a todo tempo. Amados, Deus seja louvado a todo tempo. Na Bíblia Sagrada, querido, tem uma passagem que fala: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Amém, amados? Tudo que tem vida, louve ao Senhor. O nosso Deus é digno de honra, glória e louvores. Ele é merecedor, amado, de tudo isto, de honra, de glória e de louvor. Nosso Deus é o Deus fiel, é o Deus que cuida de nós em todos os momentos. É o nosso socorro bem presente. É o Deus que cuida de nós nas tempestades. É o Deus que cuida de nós nas angústias. É o Deus que está conosco também na labuta e nas nossas alegrias. Queridos, hoje nós vamos compartilhar de uma leitura maravilhosa. Leitura que vem do trono da graça de Deus. Qualquer um dos irmãos que tiver condições, que tiver tempo, leia. Amém, queridos? Uma leitura que fala muito conosco. Nós vamos entender a vontade de Deus e também os cuidados de Deus para o seu povo. A leitura está falando do que Deus faz com os rebeldes e do que Deus faz com os humildes. Amém, amados? Diz a Bíblia Sagrada que passa os céus e passa as terras. Amém, amado? Passa os céus e passa a terra. Mas as palavras de Deus não há de passar. Eu creio nas Escrituras, porque está escrito que a palavra de Deus não há de passar. Amém? A leitura de hoje está escrita no livro de Isaías, capítulo 1. Leia, queridos. Isaías, capítulo 1. Amém, amado? O verso é o 8 e o 9. Isaías, capítulo 1, verso 8 e 9. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar na Bíblia Sagrada Isaías, está na altura da página mais ou menos 773. 773. Está escrito a leitura que nós hoje vamos ouvir e vamos compartilhar. Isaías capítulo 1. Amém, amados? Que Deus entre com providência na vida do órfão e da viúva. Amém, querido? O órfão, querido, aquele que perdeu os pais. A viúva é aquela que perdeu o seu companheiro, que perdeu aquele que te ajudava. É a viúva. Amém, amado? Como é triste uma casa da viúva, aquela esposa que tinha seu esposo, que trazia o sustento para dentro de casa. De repente, seu esposo morre.
ela fica com a responsabilidade. Imagina uma mãe com várias crianças para trabalhar e dar comida. Essa é a viúva. O órfão é aquele filho que não tem os seus pais. Imagina aquele filho sem conhecimento da dificuldade, que fica sem os seus pais. Também vai passar por grandes labutas. Espiritualmente, o órfão e a viúva. O órfão é aquele que distanciou de Deus, que Deus é o nosso Pai. Ele vai passar por muita dificuldade. A viúva também, querido. Aquele que ia para a igreja, que tinha sua rotina da igreja, também afastou-se da presença da casa de oração. Ele vai passar por dificuldade também. E falando genericamente, o órfão é o que perde os pais, tanto celestial como carnal. E a viúva é o que perde a sua mãe e seu pai. É que perdeu tanto carnal como celestial. É o filho que perdeu a sua mãe carnal e perdeu a sua mãe casa de oração. Amém? Que Deus fale com você melhor. Isso é uma ilustração. Isso é uma maneira que eu estou pensando aqui no momento. Tá bom? Que Deus seja louvado a todo tempo. Deus é conosco. Que Deus cura os enfermos de todas e qualquer enfermidades, mesmo aquela que nós nem sabemos ainda. Deus entra com providência. Entra com providência na vida dos encarcerados. Tem vários tipos de encarcerados, meus amados. No vício, nos quereres, nas finanças, encarcerado nos crimes. Muitas pessoas encarceradas. Que Deus venha libertar hoje. Que Deus venha ter misericórdia dos menos favorecidos. Também do órfão e da viúva. Que Deus seja com todos nós, nos abençoando e nos guardando nesse dia tão maravilhoso que é o dia de hoje. Nós não podemos, amados, parar de orar. Não devemos parar de orar. Vamos orar quantas vezes for necessário, quantas vezes nós vamos orar, sim, pelas bênçãos, pela paz, pelo sangue de Jesus. Vamos continuar um orando por outro. Amém, queridos? Vamos à leitura. Pela misericórdia do Senhor. Isaías capítulo 1, verso 8. Amém? E verso 9. Está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Amém, querido? Aqui está falando que o abandono com as coisas de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem o que é uma choça. A choça, meu amado, que está falando aqui como choça na vinha, é um esconderijo. A pessoa pega, quebra uns ramos e faz uma casinha e entra para dentro para poder atacar os pássaros, os animais. É um esconderijo de pessoas, é uma choça. E como palhoça no pepinal, a palhoça é uma cabanazinha também. Amém, querido? Como cidade sitiada, né? Cidade é uma cidade, quando ela está sitiada, ela está sem força, ela está dominada. Amém, querido? Eu vou repetir novamente o 8, que está falando que a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos todos
como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém, querido? Aqui no verso 9 está falando: se o Senhor dos Exércitos, que é o nosso Deus, não tivesse deixado algumas pessoas, querido, está falando algumas pessoas, amém? Alguém, não são todos. Se o Filho de Deus não tivesse deixado alguns sobreviventes na fé, algumas pessoas que ainda têm fé, nós já teríamos todos. Amém, querido? Nós já teríamos ficado igual Sodoma. Se os irmãos lerem na Bíblia Sagrada, Sodoma era uma cidade, foi uma cidade pecaminosa e semelhante a Gomorra. Gomorra, queridos, foi uma cidade pecaminosa. Essa cidade de Sodoma e de Gomorra, o próprio Deus destruiu ela. Porque lá, queridos, os homens faziam apologia a várias coisas ruins. Amém, amados? Se você estiver um tempo, leia a passagem na Bíblia que fala de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Amém, amados? Deus destruiu, porque os homens lá só viviam na orgia, só viviam no pecado. Essa cidade foi destruída. Então aqui em Isaías capítulo 1, no versículo 9, está falando essa semelhança. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum sobrevivente na fé, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Graças a Deus por essa leitura tão espiritual. Graças a Deus que Deus venha falar com você e venha falar conosco nesse dia de hoje para nos libertar das coisas que não agradam a Deus. Queridos, tem muitas coisas que não agradam a Deus, coisas que nós fazemos, mas a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Leia Isaías capítulo 1, que Deus vai falar muito com você. Amém? Leia devagar, leia pausadamente, reflita o que você está falando e o que está escrito. Que Deus certamente te abrir os teus sentimentos, os teus olhos e os teus pensamentos. Deus vai abrir, sim. E a partir de hoje, você vai ser pessoa mais cuidadosa com as coisas do nosso tão maravilhoso Papai querido, que é o nosso Deus. Amém? Que Deus possa amanhã nos dar uma nova oportunidade. Que Deus possa amanhã estarmos conosco para nós fazer amanhã melhor do que nós vamos fazer hoje e melhor do que nós fizemos ontem. Que Deus nos restaure de dentro para fora. Que o Espírito Santo de Deus nos convença a que nós teremos um Deus único, justo e verdadeiro. Só o nosso Deus, queridos, é digno de honra, glória e louvor. Não deixe que sua boca louve outro Deus. Não deixe que o seu coração palpite a amar outro Deus. Não deixe que o seu pensamento siga pensando em outros deuses. Deus não divide sua honra com ninguém. Muitas das coisas que acontecem conosco é porque nós amamos outros deuses. Quando nós amamos outros deuses, Deus quer nos ajudar, mas não consegue, porque nós estamos em pecado. Amém, queridos? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo e verdadeiro. Que Deus nos abençoa, nos guarda e nos livra de todos os maus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo de Deus
seja e esteja com cada um de nós até a volta de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida na tua santa presença.